Graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento, lembrando que essa semana estamos orando pela Mauritânia, né? Aquele país africano, para que o Senhor continue enviando ceifeiros à sua seara ali. Queridos irmãos, eu gostaria hoje de iniciar, se Deus nos permitir, se não for da vontade dele, nós vamos começar a encerrar hoje falando sobre a igreja, ou seja, a vida na igreja. Mas se o Senhor permitir, nós temos uma série que o Senhor tem colocado no meu coração, à vontade, e à medida que Ele for dando, nós vamos entregando à igreja do Senhor. Então, além da vida na igreja, a igreja local e depois a igreja global. Mas o importante é que nós hoje falemos aqui sobre a vida na igreja. A leitura que nós fizemos aqui, muito importante, muito interessante, e se os irmãos prestarem atenção, nesse texto sagrado que nós lemos, há várias facetas de verdades ali incrustadas, tá? E muito importante, ao longo dessa fala de hoje, da palavra de hoje, nós vamos entendendo muito a respeito dessa palavra central. Todavia, eu gostaria de complementar a leitura, trazendo os irmãos para também a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 6. Gálatas, capítulo 6, verso do 1. Nós vamos ler juntos aí, o 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Ele diz assim, então nós vamos juntando uma coisa com outra, nós vemos ali que na primeira leitura que fizemos, nós entendemos que o Senhor é Deus de todos, há um só batismo, uma só fé, um só amor, mas o Senhor, em relação, mesmo Ele sendo um Deus, mesmo todo mundo passando pelas mesmas águas batismais, mesmo todo mundo tendo a mesma fé, mas o Senhor há uns, porque é Ele que faz isso. Ele que desceu às partes mais baixas da terra, e Ele que subiu às partes mais altas, acima dos céus. E aí está uma fala que às vezes as pessoas ignoram, quando nós falamos que há mais de um céu, segundo, terceiro, mas com que base? Com base nessa palavra, com base do apóstolo Paulo, de ter ido até um determinado lugar, um determinado céu. Mas aí está também mais uma outra verdade, que o Senhor nosso Deus, é Ele quem dá dons aos homens. Então, se Ele quer fazer de um apóstolo, se quer fazer de outro pastor, se faz de todos nós, juntos, somos cada um ministros, porque o que é ministro? É aquele que ministra, está sob uma pasta, recebeu uma missão e ele vai executar a sua missão. Todavia, apraz ao Senhor Deus, conforme a sua vontade e o seu querer, Ele dar a cada um a medida que Ele quer. Então, não é nós que escolhemos, apesar de o próprio apóstolo Paulo dizer na segunda epístola dele a Timóteo, dizendo que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Todavia, há algumas prescrições que nós vamos ver que o Senhor escolhe a partir dali. Então, quem se coloca em condição, ou seja, quem faz o curso, né, vamos dizer assim, e não apenas aguarda, ele sabe, tem certeza do seu chamado, o Senhor vai ascendendo, o Senhor pode dar dons, isso é importante para a igreja. Nessa passagem aqui de Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2, está escrito assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, e essa fala aqui, prestem atenção, é para toda a igreja, tá? Em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ele não fala que se é pastor, se é presbítero, se é apóstolo, não. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. E aqui dá uma determinação da parte de Deus, se é que nós acreditamos que o apóstolo Paulo é um apóstolo feito, chamado por Jesus Cristo, conforme ele mesmo testemunha. Levai, ele não é uma opção, isso é um mandamento. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Então, muito bem. Nós vamos então hoje, nessa parte introdutória, falar sobre a vida na igreja. Ou seja, o movimentar, o modus operandi da igreja, né? Irmãos, nós vivemos numa cultura ocidental, eu dizia ultra-ocidental, por assim dizer, né? Porque o capitalismo democrático é o top da cultura ocidental, né? Mas eu quero lembrar aos meus irmãos que nem toda cultura é individualista. Apesar de no mundo ocidental nós aprendemos desde criança a admirar cavaleiros solitários, heróis fortes, autossuficientes, né? Isso encanta as pessoas, mas é coisa da cultura ocidental, tá?
de certa forma, diferente da maior população oriental. E talvez por essa razão, constantemente a igreja, porque nós estamos aqui, nós nos tornamos, como dizem aí, no mundo conhecido, que o Brasil é um celeiro de missões, mas a igreja, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, mas a verdade é que ela se inclina constantemente para o individualismo. Tá? Então, nós somos chamados a pensar individualmente. Temos vivido, ultimamente, o individualismo muito grande. Só que nós, mesmo vivendo dentro dessa cultura, mas nós temos que entender que a igreja, a eclésia, ela foi chamada para fora. A exemplo da fé que agiu em Abraão, ele foi chamado para sair do meio da sua parentela, do seu convívio. E eu não quero, de maneira nenhuma, descer, como diz o outro, goela abaixo, para que entendam isso, mas eu quero dizer, irmãos, que é factual, e se vocês observarem, vocês vão ver que a partir da palavra de Deus, e como também os fatos dizem, que a má conversação corrompe os bons costumes. Ou seja, o ambiente onde eu estou inserido pode me influenciar. A família onde eu sou criada pode me ensinar a falar oxente, uai, obá. E daí por diante. Então, há uma certa influência. Nós estamos inseridos nesse contexto. Estamos inseridos nesse mundo. Nós vivemos, nós aprendemos a história como a Secretaria de Ensino quer que nós aprendamos. Tá certo? Então, são ensinos direcionados. Só que, quando nós nos tornamos igreja, nós nascemos de novo. Sim ou não? Os irmãos compreendem isso? Então, pelo batismo, nós nascemos de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa fé, a nossa convicção está em Cristo Jesus. É daí que nós nos tornamos parte integrante da igreja. Que nós vamos ver na leitura primeira que nós fizemos, ela junta, que acontece, que é a igreja, individualmente não. Por quê? Porque Jesus, ele nos chamou para que cada um, olha só, agora vai aparecer uma antítese, um confronto. Cada um, vocês querem ser meus discípulos? Negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz de cada dia e siga-me. Não foi assim que o Senhor Jesus disse? Todavia, embora como indivíduo, entenda isso, que pode ser complicado para alguns entenderem, se estiverem dispersos, não estiverem aqui. Se eu, como indivíduo, preciso seguir Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho. Não sei se os irmãos compreenderam. Eu sou chamado individualmente. A salvação é individual. Mas eu não agrado ao Senhor se viver sozinho. O Senhor não nos chamou para viver sozinhos. De forma que é impossível fazer discípulos sem a igreja de Jesus Cristo. Imagina eu aí, se eu não contar com a igreja para ir evangelizar, para levar a palavra de Deus, se eu não tivesse recebido, não contasse com quem me evangelizou a minha família, se eu não contasse com os meus pais, ou com a igreja do Senhor, para falar a respeito de Jesus, se alguém não me ajudar, dificilmente eu aprenderia sozinho. E outra, depois de aprender sozinho, o Senhor, ele nos dá, Jesus Cristo nos ensina, e o Novo Testamento está cheio de mandamento do Senhor Jesus, dizendo, fazei isso ou fazei aquilo uns pelos outros. Não é verdade? Então nós aprendemos isso. Se o Senhor Jesus mandou, ele diz, amem como eu vos amei, amei uns aos outros. O Senhor não diz, como é que eu vou amar outro se eu sou igreja sozinho? Se eu estou na minha casa, se eu quero ser crente em casa, se eu não me relaciono com ninguém, eu tenho que amar alguém. Mas ele diz também, perdoem uns aos outros. A própria oração, modelo, diz, Senhor, perdoa da mesma forma que eu perdoo alguém, que eu perdoo o meu irmão. Então, se eu não tiver alguém que me, desculpe da expressão, me apurrinhe para eu perdoar, como é que eu vou pedir um amor que eu não conheço? Eu vou comprar algo que eu não tenho. E eu não vou cumprir, conforme está escrito, a segunda leitura que fizemos, a lei de Cristo. Que nós nos amemos uns aos outros. É mandamento do Senhor. Mas olha só, o Senhor pede também para que nós oremos uns pelos outros. Ele pede para que nós nos encorajemos uns aos outros. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, o Senhor, ele dá uma comissão à igreja, e ele manda evangelizar, ele manda batizar, mas além disso, ele manda
ensinar tudo o que aprendeu dele. Então, para ensinar alguém, eu tenho que caminhar com alguém. Eu não consigo ensinar uma pessoa somente orando por ela, fazendo uma oração por ela, torcendo por ela. Eu tenho que caminhar junto com ela. Ela vai ter que haver um certo poder de convencimento, que claro, não vem de nós, mas adiante nós vamos ver que isso é através do Senhor Espírito Santo. Mas alguém precisa ver em mim, precisa ver em você o Espírito Santo. A comunidade precisa encontrar na igreja o Espírito Santo. Tá? Então, se nós não temos quem encorajar, quem amar, quem perdoar, quem orar, como é que eu vou seguir Jesus? Porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a fazer isso. Falou, ide e fazei discípulos. É um mandamento do Senhor. Tá? Então, ninguém pode dizer que segue Jesus se negligencia a igreja que Ele criou, que Ele fundou na cruz, e pela qual Ele morreu. E a quem, ou a cuja igreja, Ele confiou a sua missão, de que Ele vai voltar para buscar. Senão, não leríamos no último livro do Apocalipse, o Espírito diz vem, a noiva diz vem, quem tem sede diz venha. Então, irmãos, a igreja é uma instituição do Senhor nosso Deus. Agora, vamos especificamente falar sobre a vida na igreja. Para que eu viva como igreja, é necessário que eu cumpra alguns mandamentos do Senhor. Senão eu não consigo. Eu vou até a página 5 e eu paro por ali. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui. Ter compromisso com a igreja. Como é que eu vou viver com alguém se eu não tenho compromisso com ela? Recentemente, alguém me interlocutou, me questionou, perguntando a respeito, inclusive, com todo respeito, tá, irmãos, sobre união estável. Eu não estou indo ao mérito da questão, mas ao mérito bíblico. Pastor, há um casal que nós vamos batizar e vivem em união estável. E segundo a lei é a mesma coisa. Eu falei, irmão, nem para a lei é a mesma coisa. Nem para a lei dos homens. Senão, casamento é diferente de união estável. Porque a união estável não altera o estado civil do indivíduo. Os dois continuam juntos, mas solteiros. O que significa que não houve compromisso nem diante dos homens e nem diante de Deus. O que significa também, por consequente, dizer, ou por consequência, que não houve aliança. O que significa também dizer que não houve entrega. O que significa dizer que se não fizerem um termo à parte de partilha de bens, se separarem-se, cada um fica com o que é seu, ou seja, não há aliança, eu não tenho compromisso com você. Eu estou vivendo com você, mas eu não te pertenço, você não me pertence. Então, a união estável, ela em nada tem a ver com o casamento. Apesar, irmãos, do inimigo que é o maior mentiroso que já existiu na história, ele continua enganando a muitos, mesmo cristãos. Mas nós temos que entender essa realidade, mesmo que seja uma dura realidade. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque quando nós temos compromisso, nós entregamos algo que é nosso, sim ou não? Já ouviram falar que o casal, ele troca alianças? Claro que todo mundo já ouviu. Ele troca alianças, eles trocam promessas. Eles prometem, eu te dou isso. O outro diz, eu te dou aquilo. Existe um presentear. As nações, desde os tempos mais remotos, quando queriam fazer aliança, elas davam presentes, territórios, armas ou filhos dentre os reis para juntarem e fazer aliança, ou seja, há uma perca, há uma entrega. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Nós estamos falando aqui sobre a vida na igreja. Porque o compromisso, irmãos, com a igreja, se nós não temos compromisso com a igreja, nós não somos igreja. Nós pensamos que somos, mas não somos. E Jesus está às portas, e Ele vem mesmo. Ele vem buscar a igreja. E se Ele vem buscar a igreja, nós precisamos ser igreja. Olha só, nós temos que entender que a igreja não é um clube social. O que é um clube social? É que eu entro ali para me divertir, eu entro para ver shows, eu entro e saio a hora que eu quiser, a hora que eu decidir. A igreja não é um compromisso com Deus. Ela não é um edifício, como muitas vezes nós dizemos, eu vou à igreja. Na verdade, esse prédio não é a igreja. A igreja é quando nós nos reunimos.
Por isso Jesus nos assegura dizendo, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a igreja, ela é igreja quando ela, a partir de 2 ou 3, ela se reúne. E vou falar a verdade para vocês, irmãos, quando se reúne 2, já tem 2 cabeças, 2 pensamentos diferentes, mas a mesma palavra dissera, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Tem que haver acordo, tem que haver casamento, tem que haver perca, tem que haver amor. Então, para que nós tenhamos compromisso com a igreja, ter compromisso com a igreja, não é uma opção, é um mandamento do Senhor, tá certo? A igreja é vida e morte, a igreja é uma entrega. Por isso que diz, um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só amor, ou seja, não tem volta. É para frente, é uma vez para sempre. Se os irmãos lembrarem, uma das perguntas que é feita pelo oficiante quando faz o batismo, quando realiza o batismo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita que Ele morreu pelos teus pecados? Você promete servi-lo todos os dias da sua vida? A pessoa diz, sim, amém, assim seja. Isso é um compromisso. Então aí é dito o restante, segundo a tua confissão, segundo a tua fé, eu te batizo, e olha as testemunhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fechou. Não há mais volta, irmãos. Com Deus, Ele já é testemunha. A Trindade Santa já é testemunha. Isso é necessário que nós saibamos, tá? A igreja é vida e morte. Por quê? Porque ela é uma estratégia de Deus para alcançar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos os seus discípulos. E se nós somos os seus discípulos, nós devemos ensinar o que Ele nos ensinou. E como diz o apóstolo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de não querer ser mais do que é pedido para a missão. Não é nem o que é para a missão. Entenderam? Quando talvez soa meio estranha essa palavra, quando nós dissemos assim, mas quem já saiu em missão como militar, ou mesmo como na Cruz Azul, ou a Cruz Vermelha, qualquer missão, mesmo no escotismo, quando se entra numa missão, e geralmente uma missão de assalto, de guerra, não há patente ali. Não. Existe quem é líder, quem não é líder, muitas vezes, e eu vivi essa realidade, e nós temos aqui um dos companheiros também que viveu essa realidade. Eu trabalhei um bom tempo no resgate, tanto na Autoban quanto dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E o interessante é que quem sabe mais ou tem mais tempo de curso ou hora de curso de resgate é quem vai dar a fala. Irmãos, é interessante que durante o resgate, nenhum médico, durante o resgate, ele é senhor do que está acontecendo ali. É o resgatista. Depois, no ambiente hospitalar, o médico manda, mas fora dele, não. Porque não há patente. Quando nós fomos enviados com uma missão de ministrar o Evangelho de Jesus, não há grande, não há pequeno, há ministros do Senhor. Cada um na sua esfera de ação, e isso é necessário que nós saibamos. Tá certo? Então, o que fazemos dentro da igreja importa para Deus e para o mundo. Presta atenção, e como dizem os pregadores de ofício, né? Pega a visão. Entenda o que nós fazemos, vou dizer de novo, dentro da igreja, importa. Eu não estou dizendo o que nós fazemos dentro do Ministério Renovar. Eu não estou dizendo o que nós fazemos dentro do salão. Não, estou falando o que nós fazemos dentro da igreja. O que nós somos para a igreja do Senhor, a igreja viva, importa para Deus. Tá? Então nós não podemos igualar, como a igreja atual tem igualado. Infelizmente, os nossos filhos estão chegando, estão recebendo as informações, se não da nossa boca, do mundo. Nós não podemos igualar a força espiritual de uma igreja pelos eventos que ela faz, pelo bom público. Não, senhores, isso não é saúde da igreja.
Isso não é, pastor, o senhor está com alguma despeita aí? Não, irmãos. Senão quem estaria com despeita seria Jesus. Porque ele disse à grande igreja de Laodiceia, a potente igreja de Laodiceia, eu tenho nojo de você. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você é rica, você tem bastante gente, está por cima. Disse aos irmãos lá em Éfeso, disse para eles também, olha, vocês têm uma carinha aí de amor, mas vocês deixaram, ficou para trás. Vocês trabalham direito, vocês fazem obra, olha, de primeira, tudo que vocês fazem. Mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. A igreja, irmãos, ela representa Jesus. E Jesus é o próprio amor. Pega a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Toda vez que diz ali, o amor é, o amor faz, o amor espera. Põe Jesus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, Zé Carlos é, Ricardo faz, Douglas tudo espera. Tem que caber ali, irmãos. É difícil, dói para mim também, irmãos. Tenha certeza que dói para mim. Mas é o que Jesus mandou que nós façamos. A saúde da igreja, o poder da igreja, que vem de Cristo, porque o Senhor Jesus disse em João capítulo 17, 20 em diante, ali, mormente o 20, ele disse, Senhor, eu lhes dei a minha glória, como o Senhor me deu a tua glória, ou seja, eu representei o Senhor, por isso as pessoas me receberam como Deus. Agora eles vão me representar, eles serão recebidos como Jesus. Você e eu precisamos ser confundidos com Cristo. A igreja precisa ser um local onde as pessoas se sentem bem, não pelo que eu tenho, não pelo meu poder, não pelo meu conhecimento, mas pelo volume que eu tenho de Cristo em mim, pelo volume de Cristo que habita em você, pelas ações do Espírito Santo que está na sua vida, pelas suas respostas espirituais. Isso é necessário, tá certo? Então eu gostaria, hoje já vamos achar, é melhor lermos junto, né? Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34 a 46. Nós vamos ver que Deus se importa com a nossa interação. Mateus 25, Evangelho de Mateus 25, os versos do 30. Opa, estou confundindo aqui as coisas. Isso, 25, 34. Às vezes a voz, a vista, a tua mente está me dando cada baile, mas é benção, é sinal de que nós somos, vamos deteriorando com o tempo, né, irmãos? E só Deus subsiste para sempre. Está escrito assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, eu não sei porque não na esquerda, né? Mas tudo bem, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado? Está, mas nós não possuímos ainda. Estamos salvados, irmãos? Nós somos salvos, nós estamos aguardando o momento de estar salvado, reservado, liberto de toda dor. Vai chegar o dia ainda. Porque aí o Senhor diz aqui, ó, o rei vai dizer, para aqueles que chegaram lá, na presença do rei. O rei não está falando com quem não chegou na presença dele. Se é que você me entende, o Senhor aqui está falando com pessoas que conhecem Ele como rei. Com pessoas que têm noção de quem é Ele. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, ou seja, você nem me conhecia. Estava nu e vestisse-me. Adoeci e visitasse-me. Estive na prisão e fosse me ver. Então os justos lhe responderão. Olha só, irmão, os justos, tá? Dizendo, Senhor, quando te vimos com fome? Ou seja, o Senhor é rei? Eu não lembro de ter visto o Senhor com fome. E quando nós te demos de comer? Ou quando eu vi o Senhor com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou quando tu estavas nu e nós te vestimos? Irmão, quem é que pode fazer isso com Deus?
Quem consegue fazer isso com Deus? E quando te vimos enfermo na prisão? Imaginou, irmãos, Deus preso? Mas ele está dizendo aqui, eu estive preso um dia, e você foi me visitar. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade, irmãos, essas palavras são de Jesus, viu? Não é nenhum profeta para você dizer que ele estava delirando, tinha bebido muito vinho, não, é Jesus. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua... Não foi eu que disse, está escrito aí. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não era para vocês. Não há de se dizer que Deus é mau. É que as pessoas querem ser diabo. As pessoas querem ser demônios. E agem tal qual. Mas nós não somos discípulos, nós somos igreja. Por isso agimos como igreja. Que é diferente. Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também lhe responderão dizendo, igual justos, eles vão responder, quando isso aconteceu? Aí no versículo 45 ele diz, então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizesse a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo aqui, já pensou se tivesse, porque aí vem alguém assim, né? Igreja, irmãos, é ministro de paz, é ministro de vida, é ministro de bênção. Por que, irmã Vânia e Gedi? Pode ser que eu gosto, por exemplo, não, eu gosto do quê? Eu não gosto de falar só. Eu gosto só de pregar. Então eu vou fazer, não, Deus não me deu o dom de visitar. Irmão, ele não está dizendo isso aí. Imagina se Jesus tivesse colocado um desses itens só. Vamos dizer visitar. E tem gente que gosta de visitar e falar, está vendo, eu faço a vontade de Deus. Não. O Senhor está falando de uma forma geral. Aonde tiver necessidade, a minha igreja chega. Porque alguns de nós, irmãos, infelizmente, escolhem visitar quem quer. Amar quem quer. Perdoar quem quer. Ajudar quem quer. Vestir quem quer. Dar água para quem quer. Mas não é assim. Quando esse termo pequeninos é aquele que não tem valor para mim. Irmãos, quando eu e você fazemos algo da onde não esperamos o retorno, é aí que nós fazemos para Deus. E a igreja precisa entender isso. Deus se importa com a nossa interação como pessoas. Então eu não posso dizer que eu sou igreja se eu não interajo com a igreja, se eu não tenho compromisso com os trabalhos da igreja, com os cultos da igreja, com o evangelismo da igreja, com a contribuição da igreja. Se eu não faço isso, eu não sou parte. Pode dizer que eu tenho uma união estável com a igreja, mas eu não sou igreja. Você pode ser qualquer outra coisa, eu posso ser qualquer outra coisa, menos igreja. A forma como nos amamos uns aos outros, como buscamos executar a nossa missão, é que conta para Deus. Porque Deus conhece o coração. O homem vê somente o que é diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Por isso, para ser igreja, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que agrada a Deus, tem que ter compromisso de igreja, tem que viver como igreja, sim, senhores. Apesar disso, como eu disse aqui, nós viemos dessa cultura ocidental. E é mais bonito eu ser o cavaleiro solitário, eu ter a casa diferente, o carro diferente, ser o cara diferente, ter o meu cacuete de fará ser diferente, ter os meus seguidores. Mas Jesus não ensinou isso. Igreja não. Igreja é comum. Igreja é junto. Não tem grande, não tem pequeno. Tem um Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo. Não há destaques. Ah, não, eu batizo diferente. Né? Acreditem vocês, existem igrejas ou povo que batiza em nome da Santa Vovó Rosa. Nós vimos outro dia uma igreja, não sei onde estava, se era em Pernambuco, Alagoas ou Natal, não lembro. Jesus foi ali e volta já. Porque quer ser diferente. Nós vamos pôr um nome que não existe. Eu não quero ser igual aos outros, eu quero ser diferentão, eu quero ser diferentona. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tá? Então, irmãos, apesar de nós termos esse conhecimento bíblico, uma grande parte dos seguidores de Cristo querem viver, ou tentam
tentam viver uma vida cristã distante do compromisso sério e pessoal com a igreja local. Ou seja, aparece quando quer, faz o que quer, sem ter uma direção como o Senhor nos manda como igreja ser. Tendo em comum uns com os outros, amando uns aos outros. Mas quais as razões que essas pessoas agem dessa forma? E é muito necessário, é muito atual, irmãos, essa palavra. É porque elas se sentem autossuficientes, autoconfiantes, se julgam os únicos certos. E quando nós pensamos assim, nós vamos errar. Muitas vezes se tornam pessoas indecisas até, saltando de uma igreja, de um lugar para outro, à procura de um lugar perfeito ou de pessoas perfeitas, não vai encontrar nunca. Irmão, se não existe algo tão particular, tão individual como casamento, não existe um casamento perfeito. O que existe é a perfeição de Deus quando há quebrantamento no casamento. Alguém me comentou recentemente, não lembro quem, falando, eu não esperava, que era modelo de casamento, Sandy Ixi, eu ia falar de novo, é o Sandy e o marido dela lá, Luciano Huck, não sei o quê. Irmãos, não existe, não ande com engodo. Como eu tenho dito, comumente aqui, nós estamos no Ocidente, irmão. As pessoas tiram foto no Instagram, isso que eu vejo, não estou falando que eu não vejo. A pessoa está ali, às vezes, cala a boca, menino, aí tira assim. Família feliz, ou seja, feliz com o filhão, comemorando o aniversário do marido, ou comemorando não sei o quê, ou comendo não sei o quê, ou em Natal feliz. Eu vi isso em Natal. Sai para lá, menino, vamos ficar atrapalhando minha foto. Mas na foto saiu linda, parecia uma família linda. Então, é uma realidade que não condiz, não existe. E às vezes, como igreja, nós queremos, infelizmente, pregar essa verdade. Não está tudo bem, aqui a igreja é uma bênção, amo você, meu querido, meu irmão. Mas há uma corrosão dentro. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, nos dá a importância da igreja local. E líderes, acha para mim aí alguém, Hebreus capítulo 17 e 13. Já fica de olho aí, meu companheiro, para quem vai se levantar. Quem achou, se levanta. A primeira pessoa acha Hebreus 13, 17 e outro acha para mim. Um homem acha Hebreus 13, 17 e uma irmã acha Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso do 1 ao 4. A Bíblia diz aí, irmãos, a importância da igreja local, a importância da liderança local, daqueles que são tementes a Deus, que nos ensinam a palavra de Deus, que se importam com as nossas almas. Tá? Eu disse aqui que se o Senhor me permitir, eu vou entrar nessa saga, vivendo como igreja, depois a igreja local e depois a igreja global. Mas, na verdade, se o Senhor não quiser, nós vamos falar hoje só como viver como igreja. O presbítero José Carlos vai ler para mim Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha só, irmão, já está aí mais uma prova de que a igreja deve ser obediente, ela tem que ter um líder. O Senhor Jesus ratifica essa mesma fala, não é aqui o escritor aos Hebreus, não. É Jesus dizendo lá em Apocalipse, o Senhor falando lá no capítulo 3, nós vamos ver ali o Senhor falando aos anjos, ao anjo da igreja, ou aos anjos das igrejas. É interessante que o Senhor, irmãos, ele fala com a igreja, no Salmo 133, isso já houvera sido revelado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Por quê? Porque o azeite, o óleo, é como descendo sobre a barba de Arão. E há de se entender, irmãos, que não está dizendo se Arão não pecou, se não errou, se o líder é isso. Não, irmãos. Nós vamos ver que sim, deve-se seguir os líderes em Cristo Jesus. Mas a responsabilidade daquele que se desvia é para com Deus. Tanto que Arão e a sua irmã Miriam pecaram contra Moisés. Moisés estava na liderança do povo de Deus. Mas Deus escolheu um sacerdote. Deus escolheu, era Arão. Mesmo Arão sendo sacerdote, ele não poderia intervir no que estava vendo, Deus estava mostrando para Moisés. E o Senhor, quando Arão e Miriam interviram, o Senhor feriu Miriam, mas não feriu Arão.
Porque é Deus, como nós lemos aqui no início, é Ele quem faz, é Ele quem escolhe, é Ele quem dá dons aos homens e é Ele quem resolve isso. Uma das irmãs, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos do 1 ao 4. Se não tiver um irmão, pode levantar um irmão. Que for mais rápido aí. Pode ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Marcele. Veja só, irmãos, o Senhor, Ele mostra aí, Ele coloca, e o que Ele institui representa Ele. Nós olhamos também em 1 Timóteo, capítulo 3, versos do 1, eu vou ler aqui em diante, está escrito assim, essa é uma palavra fiel. Ele já começa dizendo o seguinte, isso não é enganação, isso não é brincadeira, esse negócio é sério, esse negócio é sério. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, ou ser ministro da palavra, excelente obra deseja. Só que ele diz aqui a necessidade, o que precisa. E a igreja deve entender, irmãos, que a sua liderança, ela deve seguir essa realidade. E não ficar a igreja seguindo a quem não tem esses requisitos. Ou pelo menos a quem você não conhece ter esses requisitos. O Senhor ensina. Ele diz aqui, é necessário, ele não fala é opcional. Se for possível. Ele fala, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Irmão, isso é forte demais. E diz aqui, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, ou seja, não é chegado a ficar aí bebendo vinho. Ele não está querendo dizer que é pecado, mas está falando que o bispo eu exijo mais. O líder eu exijo mais. Honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar, não dado a vinho, ó, redunda aqui de novo, não espancador. E eu digo isso, irmãos, com dor no coração agora, estamos num mês, eu estou fazendo até um estudo aí, estava conversando com a Rosa, irmão, quanta violência doméstica contra a mulher, numa escalada crescente. E eu concito a igreja em nome de Jesus, de verdade, denuncie, proteste contra isso. Nós estamos num relativismo tão grande que fechamos os olhos, que deixa para lá. Sabe? E às vezes isso é suscitado dentro do nosso próprio povo. Aquela palavra dura do marido, aquela forma grossa de lidar com o filho, aquela individualidade. Aqui, sabe aquele nome com todo respeito? Aqui é macho. Irmãos, falhar, errar, todos nós falhamos. Agora tem se tornado uma frequente no mundo. É muito, irmão, escondido. Tá? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não querendo as coisas para si. Porque quando nós queremos alguma coisa para a comunidade, é diferente. Mas querendo para si, irmãos, é torpe ganância. Moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, não anda de contenda, não é avarento. O que é avarento? Guardar o dinheiro para si, segurar, sabe aquele camarada que é meu. Governe bem sua própria casa. Olha isso aqui, irmão. Enquanto eu estou falando aqui, vai pensando aí, se talvez você não está seguindo alguém que não tem esses requisitos. Está errado como igreja, não é igreja. Está do outro lado dos ímpios. E os ímpios, o Senhor Jesus diz para onde vai o justo, vai para o gozo eterno. O ímpio, perdição eterna, está reservado para o diabo e seus anjos. Se você andar com alguém que te engana, prega uma coisa e não vive, você está sendo enganado, porque o diabo fez isso, a sentença virá sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós temos que buscar o que é de melhor, irmãos. Tá? Governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai ter cuidado da igreja de Deus? Sabe, irmão, tem pessoas aí, infelizmente,
E quando falamos assim, eu falo com muito temor e tremor. Porque o dia de amanhã, irmão Marco, eu não sei. Não me pertence. Mas eu preciso falar a palavra de Deus, não é minha. Não venha cobrar isso de mim, cobra de Jesus. Mas uma coisa é certa, não anda com quem não presta. É engano do diabo, fala, não tem nada a ver, não, o meio... Não, não é assim, não. O meio influencia sim. Vigia. Não neófito, ou seja, não pode... Não chama novato. Não siga novato. Porque ele vai se ensoberbecer. Olha só, eu tenho tantos anos, já tenho tantos. Já sou isso, já sou aquilo. Para que não caia na condenação do diabo. Eu me lembro, irmãos, não tenho vergonha de dizer isso, quando eu comecei logo a pastorear, aos 22 anos, eu usava uma Bíblia e a outra, uma que era do meu pai. E eu comecei a notar as pessoas que aceitavam a Cristo durante as ministrações, nas igrejas que eu dirigia. E a lista começou a crescer. Não parece brincadeira, Zé Carlos, mas aquilo começou a mexer comigo, falei, puxa. Aí eu comecei a pensar, como vai ser quando eu chegar lá na frente? Vai ter um sem número. O Senhor me repreendeu. O Senhor me repreendeu, falou, não é tua, não te interessa, vai. Não interessa quem sobe, quem desce, você é condutor dessa condução. A condução é minha, o povo é meu, a glória é minha. Sabe aquele negócio de dizer, tem tantos anos disso. Não, claro, se é perguntado, às vezes, como pastor da igreja, vai sair uma vez ou outra, tem 31 anos pastoreando. Mas não, chegar em todo lugar, com licença, paz do Senhor, eu tenho 31 anos, prego há tantos anos, sou formado nisso, formado naquilo, tenho faculdade de teologia aqui, tenho bacharelado não sei aonde ali, não sei o quê, aqui está o livro, não sei o quê. Irmão, cuidado. Cuidado. Porque a glória é do Senhor. A glória é de Deus. Por causa disso, as nossas mulheres também foram infectadas. E elas começaram a pensar também, eu não sou ninguém. Eu que cuido da minha casa, eu que oro, sou santa serva do Senhor. Eu não valho tanto quanto aquela que tem um anelão, que tem pós-graduação, que é psicóloga, que é médica. Eu não estou falando que é pecado não, irmãos. Mas alguém ser psicólogo, alguém ser doutor, alguém ser mestre, alguém ser... Isso não te faz maior do que o outro. Porque só há um Senhor, um só batismo, uma só fé, um só amor, um só Deus. E a Ele toda a honra, toda a glória. Isso é a igreja. Senão daqui a pouco, irmãos, eu não caibo mais num lugar pequeno. Eu não prego mais num público pequeno. Eu não vou mais, não vou em Pinda, não. O quê? Lá no Nordeste, o quê? Andar na poeira? Eu não, vou guardar meu dinheiro, eu vou. Não, irmão. Mas a igreja foi chamada para ir. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Pensa aí, onde você trabalhou? Deixou bom testemunho lá? Se não deixou, pede perdão a Jesus, começa de novo. O Senhor está aí às portas, irmãos. Nós temos que ter um rastro de servos de Deus. Claro que somos perseguidos injustamente, sim, mas aí é uma bem-aventurança. Mas se dizem mal contra nós com razão, há um risco muito grande, né? Para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, aí vem falando sobre os diáconos, vem falando aqui. Não é só não é só o bispo, não. O diácono também. Vamos ler também 1 Timóteo 5 e 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vou falar um negócio para você. A igreja de hoje faz isso? Mas não. Mas o Senhor manda e Ele vem, a palavra é dEle. A justiça é dEle. Ele é o Senhor. Para nós, nós somos chamados, irmãos, para impedir outras pessoas de pecar. Mas quem é que quer fazer isso? Quer ver? Acha para mim aí, Gálatas capítulo 6, verso 1 ao 5. Acha aí. Quem achou, fica de pé, tá? Já sabe que vamos ficar combinado assim. Quem achou, fica de pé. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as, Isso mesmo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Olha só. Cada um de nós individualmente, nós somos chamados por Jesus a levar a nossa cruz de cada dia. Mas Ele mandou também nós cuidarmos dos outros. É um mandamento. E veja que aqui não é o obreiro, não é o ministro, que infelizmente as pessoas conhecem ministros como somente pastores, presbíteros, né? Mas na realidade, vocês são sacerdócio santo, vocês são um povo adquirido, tá? Nação santa, sacerdócio real. Vocês são um povo adquirido, vocês foram comprados. Então nós somos ministros, todos nós somos ministros do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15, também diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e leva ele para o conselho da igreja. Não é assim? Não. Repreende-o, você e ele. Sabe, olho no olho, meu irmão. Você errou, meu querido. Está errado. Faz isso não. Como é que você... Eu vi você ali, meu irmão. Você passou. Você jogou o carro em cima do... Faz isso não, irmão. Isso é pecado. Nós viemos para salvar vidas. Não para matar a pessoa. Se ele te ouvir, parabéns, você ganhou o seu irmão. Mas e se não te ouvir? Que é a pergunta que vem na sequência. Ah, mas eu não faço isso porque ninguém me ouve. Será que não ouve porque também não temos cabedal para tal? Mas vamos deixar isso de lado. Se não te ouvir, leva contigo um ou dois. Leva a testemunha. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Olha só. E se não as escutar, dize-o à igreja. Aí sim é que leva à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade te digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por que eu leio isso, irmão? Porque nós costumamos ler isso aqui só na hora da oração. Irmão, vamos ler aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não, irmão, é para tratar também, para orientar. A igreja é chamada para apresentar pessoas. Não é para contar em casa, não é na roda do almoço, não é na mesa de jantar, não é para a família, não é para o vizinho, não é para o amigo, não é na churrascaria, não. É entre você e o irmão. Os nossos filhos precisam voltar a aprender isso. Eu lembro disso aí que eu aprendi lá atrás, mas hoje não se fala mais. Eu vi recentemente alguém dizer, inclusive, irmão, com todo respeito, porque talvez seja a pessoa, às vezes quando a gente fala, e eu mesmo sou um desses, às vezes eu estou falando uma coisa, pensando uma e está saindo outra. Esse dia até na escola bíblica dominical, o Douglas me ajudasse lá, eu troquei o reino do norte pelo reino do sul. Né? E eu já falei para eles, eu costumo trocar Mateus por Moisés, né, porque eu vou do primeiro na letra, na minha cabeça, às vezes dá aquelas trocadas. Né? Mas uma coisa é quando você falha como ser humano, outra é quando você faz de caso pensado. Né? Alguém dizendo, mulher, nós estamos numa época de empoderamento, né? De você não tem culpa não, está tudo certo. Sabe, uma época em que a psicologia cresceu, a autoajuda estourou, as psicanálises é hoje o que vale. Pastor para quê? Igreja para quê? Orar para quê? Confessar para quê? Pedir perdão para quê? Né? Hoje tem tudo que me dá o aparato, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Alguém dizendo a você, mulher, que o teu marido te deixou, e você se sente culpada. A culpa é dele. Ele diz, mas não sabe. E se de repente é dela mesmo a culpa? Ela tem que voltar. A Bíblia não ensina isso. Você errou? Volta, pede perdão. Aí se eu pregar dessa forma, eu estou pregando heresia. Não, você errou, mas não tem problema não. Vai para frente, Jesus é contigo. Você pode até ir, mas ficou anotado, porque o Senhor é testemunha.
O Senhor tudo vê. Havia um corinho na minha época, não sei na época de quem mais aqui, eu acho que só o irmão Laudelino e eu. Não, Zé Carlos é jovem ainda, né? Vou fazer uma média aqui. Aí, o irmão Laudelino, Paulinho, pastor Braz, né? E a gente cantava, irmão. E parecia, não é lavagem cerebral, não. Alguém dizia, eu lembro que o outro dia em Araras, era aqueles corinhos do passado, era lavagem cerebral na cabeça da gente. Não era não, era a palavra de Deus. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho que vê. A mãozinha no que toca. Hoje não tem mais isso, os filhos não sabem. Aliás, se fosse cantar um corinho hoje, é o seguinte, né? Nada me separa de ti, nem o pecado, tem hino que diz isso, né? Outros falam, eu quero sentar no teu colo, quero te surpreender. Olha, irmão, vai surpreender a Deus. Está podendo demais, velho. Jesus nem sabia o que ele ia fazer. Mas, irmãos, igreja não é assim. Igreja tem um Senhor, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só amor. Não mudou, irmãos, não mudou. Eu sei que é difícil para mim, talvez eu desça engasgado pela garganta de muita gente, irmão, mas não sou eu, é o evangelho do meu Jesus que é assim. Pastor, se o senhor errar, se eu errar, a mesma palavra que eu estou dizendo para você, falar com outra pessoa, usa comigo. Pastor, o senhor lembra o que o senhor dizia? Levante-se, pastor. Sacuda a poeira. O senhor é homem de Deus. Olha o que o senhor falou, olha o que o senhor ensinou. Por favor, me ajude. Eu não estou querendo dizer que, não, porque infelizmente tem isso também, né? Vem falar com alguém, você sabe com quem está falando? Uma certa feita, vontade de dizer, com alguém que está... E eu falei, inclusive, né? Mas eu queria dizer um pouquinho mais. Eu falei, com alguém que está infringindo a lei, é isso? Não, eu sou doutor advogado. Eu falei, não, você é um infrator da lei. Não interessa saber, o que interessa é executar. O diabo conhece, irmãos, a Bíblia inteira. Ele esteve em lugares onde nenhum de nós que mais estudou a palavra esteve junto com aquela pessoa que estava sofrendo. Ele esteve vendo Jó sofrendo. Mas nem por isso ele se arrependeu. Então é necessário, irmão, como igreja, nós sermos transformados, tá? A Bíblia nos ensina como lidar com os irmãos pecadores. E Deus ordenou que nós nos reuníssemos em assembleia. Em Atos 2:42, em Hebreus, alguém acha para mim Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Porque Deus ordenou que nós nos reuníssemos em assembleias locais para pregar a palavra, para a ceia do Senhor, para batizar novos convertidos, para orar, para encorajar. Isso sim ele mandou. Mas, irmãos, nós estamos fazendo mega eventos. Agora voltou de novo. Até antes da pandemia, estava cada evento enorme nos estádios. E muitas pessoas iam, irmãos. Às vezes que não consegue ficar de pé na hora do louvor, aqui já senta. Toca, canta um pouquinho, faz alguma coisa, já vai ficar cansado, quer beber água, não quer sair, quer não sei o quê. Mas nos estádios lotados, ficar de pé ali, de pé. Às vezes suando, sol, comendo. Deve voltar de novo por aí. Mas o Senhor nos manda, não é fazer isso. Isso também pode fazer, não tem problema. Mas o que Deus nos mandou fazer, irmãos, é nos reunir em assembleia solene. Eu vou ler aqui, Atos 2:42, ninguém achou, né? Tá. Achou? Lê, por favor. Deixa eu colocar o ajudante. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito obrigado. Quanto mais o dia se aproxima, é para mais ir admoestando. Sabe o que é admoestar, irmão? É auxiliar, irmão. Irmão, não faço não é assim não. Olha, é dessa forma, é assim, é assim, é assim. Ainda mais quando o dia se aproxima. Em Atos 2:42 fala ali da comunhão também, nós não vamos ler. E aí em Atos 2:43 a 47 nós vamos ver que depois de cumprir, de ser igreja, aí nós vamos nos espalhar para cuidar de crente, partilhar o evangelho, e aí nós vamos estar em condições. Tá? Nós temos que levar os fardos pesados um dos outros. Se todo cristão é ministro, segundo você pode, vai lendo aí para a gente ganhar tempo, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6,
está dizendo aí que nós somos feitos ministros de Deus. Então, se todo cristão é um ministro, nós temos que entender que Deus deu pastores, deu mestre, deu presbítero. Para quê? Para fazer tudo na igreja? Não. Para ensinar a igreja a ministrar os outros. Mas quem tem que ministrar é a igreja. Ovelha é que gera ovelha. Quem visita crente é crente. Não que o pastor não seja crente, o presbítero não seja crente, não. Mas ele tem outro ministério. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá, 6, 7, mormente, que os apóstolos sentiram que não ia dar certo. Falaram, peraí, vamos instituir diácono. A nossa responsabilidade é oração, é palavra. A igreja tem que ser igreja. A igreja tem que gerenciar esse ministério que Deus te deu. Convidar pessoas. Irmãos, eu me lembro num tempo em que, na década de 80 principalmente, que nós tínhamos, irmãos, um sem número de pessoas que ainda não conheciam Jesus na igreja, porque a igreja convidava. Hoje, por duas razões, isso não acontece mais, né? Deixa eu ajudar a nós mesmos, tá? Eu acredito que é porque hoje, naquela época, o Brasil era apenas 23% a 30% de cristãos. Hoje se diz que é mais de 80%, né? Então todo mundo se acha cristão. Infelizmente, irmãos, com todo respeito, me permita dizer, nós como igreja até já estamos dizendo, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Que os irmãos católicos são nossos irmãos, ou seja, que o católico é nosso irmão. De fé. Irmão, ele pode ser meu irmão como ser humano. Meu irmão de ser temente. Agora, de fé, não. Porque foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quem pega atalho, não tem a mesma fé que eu. Vocês concordam comigo? Ou concordam comigo? Não, com a Bíblia, né? Não é com a Bíblia. Ah, mas pastor, o senhor disse uma coisa aí que não é. Eu falei, irmão, o egocentrismo está tão grande, o conhecimento humano está tão grande, que se eu disser assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu disse, o senhor está errado. Por quê? Não, porque não está escrito assim. A letra está escrita assim. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode dizer, Jesus é o caminho, a verdade. Irmão, se pega num eu, se pega num detalhe, sabe? Estuda tanto para ficar cada vez mais retardado na fé. Mas como igreja do Senhor, irmãos, nós crescemos na graça e no conhecimento, porque o conhecimento só faz mal. Se nós tivermos só conhecimento, nós não vamos estar bem. Aquele hino, esse dia eu estava cantarolando comigo, sozinho. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu sei que Ele é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Mas tem gente que, alguns de nós, irmãos, como igreja, estamos assim, não. Eu vou, está escrito que tem que entrar com um pano de saco e cinza. Sim, mas como Jesus disse, coração, rosto alegre, coração contrito com Deus. É uma linha, irmão. Quem crê, crê. Quem não crê, em determinado momento, talvez nunca tenha crido. Eu disse talvez. Então nós devemos levar a carga um dos outros, tá certo? Portanto, a função do pastor não é realizar todo o ministério da igreja, mas sim preparar os santos para a obra do ministério. O que, consequentemente, quer dizer, se alguém diz, tem falha aqui, tem falha ali, a falha está nessa pessoa, porque não faz a parte dela. Porque a carga, o fardo é leve, é suave, mas tem que ser levado em conjunto. E o Senhor nos ensina, como igreja, a levar em conjunto. Como tem acontecido aqui, irmãos? É uma equipe sem número lidando com missões, é outra equipe cuidando aqui do templo, é outra arrumando ali, é outra escrevendo, é outra cuidando da mídia, é outra não sei o quê. Aí chega alguém que não faz nada e fala, está errado. Pode ver que é quem não faz. Não é igreja. E nós precisamos, irmãos, servir ao Senhor, porque Deus nos deu essa capacidade, tá? Efésios 4:12 nos diz que os pastores são para preparar o corpo, ou santos, para a obra do santo ministério, tá? Que é o corpo de Cristo. E para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo explica como você e eu temos que ministrar. Vamos ler de novo lá, Gálatas 6, 1 e 2. É tão conhecido, mas vamos ler lá. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido
Não ofensa. Vós que sois espirituais. A Rosa leu isso aqui, né? Eu quero ler de novo. Encaminhai o tal com espírito de... Não é de acusação. É de mansidão. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Aí ele diz aí, leva a carga um dos outros. Isso aí é o decreto de Cristo, não é isso? Ah, não, é o acordão de Cristo. Não, é o projeto de lei complementar de Cristo. É lei. E lei não muda. É imutável. A lei de Deus não muda. Tá? A verdade, irmãos, é que nós não gostamos de nos envolver com os problemas alheios. Tá? Mas foi para isso que nós somos chamados. Foi para isso que nós somos chamados. Ajudar pessoas, encorajar, incentivar, corrigir se necessário. A nossa santificação acontece à maneira que nós ministramos a outras pessoas. Porque nós vamos tendo cuidado de nós mesmos. Eu vou dizer para vocês, o primeiro curso teológico que fiz, está aqui minha esposa de prova, ninguém perguntou para mim, só perguntou se eu sabia falar sobre antropologia. Eu nunca disse não, quando me perguntaram com 8 anos de idade se eu sabia dirigir, eu disse que sabia. Me deram um caminhão com 11 anos de idade, eu dirigi, mas ninguém tinha me dado. Então eu não sou de dizer não. Eu falei, sei, bora estudar. Entra na madrugada, estuda, come livro. Dei aula quando formou a turma. Agora, pastor, o senhor traz para mim aí o seu currículo? Eu falei, mas não tem não. Então nós vamos fazer o quê? Aí me mandaram lá para Campinas, irmão, para a sede da ETAD. Aí me fizeram lá uma sabatina. Outro falou, mas o senhor tirou a nota máxima aqui. Aí me deram lá o primeiro diploma. Aí depois, como eu já disse para vocês aqui, inclusive por indicação, sem saber de um companheiro que eu soube agora, que também foi amigo ao mesmo tempo do Marco Aurélio, que é o Tenente Cafalca, que em um dos aniversários da igreja, né, ali no Imperial, ele também mandou palavras, esteve junto conosco, foi meu chefe por um tempo. Ele me indicou para uma faculdade que tem aqui no colégio de padres. Ora, você dá aula de antropologia? Eu falei, dou. De novo. Comecei a dar aula, irmão. O interessante é que lá as salas são em aberta. E eles vão para a aula que querem naquele horário. Então escolhe a aula que quer ter. Aí começou a encher a sala lá. E toma embora. Né? E vamos que vamos. Aí alguém lá descobriu e falou, mas o senhor disse algo aí, tem muito a ver com os evangélicos. Eu falei, será que não é porque eles têm razão? E comecei ali. E descobriram, me dispensaram, mas eu já tinha ganhado uma boa grana já. Né? Então, quando nós ensinamos, irmãos, nós aprendemos também. E a verdade é que quando nós corrigimos, nós somos também corrigidos. Quando nós oramos, nós somos corrigidos por Deus. Quando nós jejuamos, nós somos quebrantados. Quando nós geramos igreja, nós passamos a ser igreja. Isso é necessário, irmão. Agora, quando eu paro, eu morro. Morro à míngua e todo deformado. Agora, vamos um pouquinho mais fundo. Ajudar pessoas não significa escolher situação rápida, né, e fácil. Aliás, o pastor anterior do pastor Marco Aurélio, que é o Leandro Tarrataca, ele tem um chavão que ele diz, né? No mundo que nós vivemos, com respostas fáceis para perguntas difíceis, muita gente se engoda com as perguntas, né? Ele fala alguma coisa assim. E é verdade, irmão. Eu digo assim, peraí, deixa eu cumprir aqui. Sabe aquele negócio cumprir tabela? Um trabalho meio espírita? Com todo respeito aos espíritos, que eles fazem um trabalho excepcional, mas para a terra, para Deus eles não fazem nada. Mas para o ser humano é lindo. Não me adianta, irmão, fazer um trabalho de ajudar a mendigância, de encher de pão, de recuperar, e eu não ter sido transformado. Eu estou perdendo a minha existência, perdendo a minha salvação para aparecer para os outros. Não adianta eu ter uma casa de reformatório, ter não sei o quê, e eu mesmo, não adianta eu pregar para multidões e perder a minha família, não adianta. Ao mesmo tempo, irmão, muitas vezes nós escolhemos, né? Eu vou, quem que vai? Irmã Geise, porque já me ajudou algumas vezes, né? Então eu vou ajudar ela. Irmã Geise, tudo bem, irmã? Mãe, queria fazer uma visita na sua casa. Né? Amor, tá. Por quê? Porque já de olho. Aí chega, vamos dizer, o meu irmão Davi aqui. Não vou não. Não sei onde mora o Davi, vai que é longe. Vai que eu digo, mas não vou não. Vai que não, né? Não, eu não quero. Não, irmão. Levar o fardo um dos outros não é fácil, mas também não é opcional. E nós precisamos ir abaixo da superfície. A igreja não ajuda pessoas simplesmente com livros. Vou passar um livro para você. Né? Ora a oração tal, do livro tal.
Tem um livro que eu acho que deve ser lido pelo menos umas 2 vezes na vida, que é Enraizados. Tem outro livro que eu acho que nós devemos ler pelo menos 2 vezes por ano, que é o livro de Provérbios. Mas isso não basta. Isso não basta, irmão. Eu posso ter o livro, tem um livro de T. Jakes, né, Esmagado. O livro é excepcional. Tenho ele, aconselho ele. Tem um livro para obreiro, Lealdade e Deslealdade. Todo obreiro devia ler aquilo. Marca coisa quando o seu pastor marcou, não vai, desfaz, diz que o pastor errou aqui. Tá o beabá ali. Eu aprendi há muito tempo isso aí. Lealdade e Deslealdade, um livro excepcional. Aliás, ganhei de um companheiro, uma benção, né? Trouxe ele de longe, aí, depois a gente tomou um tuque, né? Mas, irmãos, é grande realidade. A igreja é assim. Mas Jesus viveu essa realidade. Mas ele não deixou de ser, havendo amados, amou-os até o fim. Pode ter Judas, pode ter Pedro, pode ser o que for, mas ele é o Senhor da igreja. E nós devemos ter o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, não é cesta básica, livro, remédio, dinheiro que vai salvar pessoas, não. Quer ver, a casa de recuperação é necessário? É. Recupera 30%, às vezes, das pessoas que chegam ali. Tá? Um trabalho humanitário aqui, como vai ser feito aqui no Dia do Músico, é necessário, é legal, mas isso não é tudo, irmão. Culto de domingo, tem gente que fala, o melhor culto para mim é o culto de domingo. Irmão, eu quero saber o quanto você foi transformado. Isso é o que serve para o Senhor. O quanto de transformação existe na tua e na minha vida. O quanto de sinceridade existe na tua e na minha vida. Deus não olha o número. Ele não olhou para Samar, não olhou para os irmãos de Davi, não. Ele olhou Davi, que nem estava lá. O Senhor olha o coração. O Senhor conhece a igreja. Tem um hino que nós cantamos aqui, eu falo, se esse pessoal soubesse o peso disso. Nós trouxemos o conjunto original que canta isso quando estavam lá no Imperial, né? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz. Beleza. É bonito cantar, né? O Senhor conhece. Mas você sabe se você é de Deus? Você pergunta, está preparado para subir? Não, pastor, misericórdia, Jesus, ai meu Deus, meu filho está doente, não sei o quê. Senhor, por que o Senhor deixa? Ué, mas cadê teu Deus? Você conhece tanto o Senhor. Né? Então, o externo pode nos levar a ignorar o problema real. Aliás, irmão, a dor, vocês sabiam que a dor é apenas um indício de que existe uma doença? E quem toma simplesmente um remédio, ele está tomando um paliativo, mas não está atuando na dor. E tem muita pessoa que mascara a dor dessa forma. Toma um dipirona ali e vai passando, né? Eu tenho lutado ultimamente contra uma realidade muito forte, que vem dos aconselhamentos, dos técnicos da vida aí, formados, de tudo quanto é jeito aí. Os casais têm algum problema, aí essas pessoas dizem, como é que é ele? Primeira coisa, como é que é ele? Como é que é ela? É assim, assim. Não, se valorize. Irmão, isso é coisa humana. É bom? mas é humana. Não viva a sua vida. Seja feliz. Deixa ele. Larga dela. Faça não sei o quê. Faça aquilo. Mas o Senhor não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Irmãos, eu não estou querendo entrar aqui no mérito de quem errou, de quem está errado. Não, porque o Senhor, a sua misericórdia é nova a cada manhã. Ele perdoa sim, irmão. Só que haverá um tribunal. Vai chegar diante dele e vai falar, escuta, você cuidou, você fez isso, era a mim que estava fazendo. Maltratou a mulher da tua mocidade, você abandonou o marido, você abandonou o seu filho, você abortou. Irmão, eu estava estudando recentemente, por uma razão que houve aí, o número de aborto entre os evangélicos, vocês ficam abismados. E vou dizer mais, são nas igrejas mais requintadas, que têm os melhores carros e cargos, as mulheres mais renomadas e formadas, crentes, não sei se posso dizer crente, mas está lá, né? Cometendo o aborto para poder passear em paz com o cachorrinho e fazer a viagem para Paris. Irmãos, isso é estudo. Foi um acidente, ficamos grávidos. E então, não é nem ela ficou grávida, ficamos grávidos, então o pecado é maior ainda. Então o camarada ficou grávido e abortar junto. Vai mudando, está escrito em Romanos, capítulo 1, versos 23 diante, me falha a memória. Vão trocando tudo que Deus faz.
vai mudando a ordem das coisas, vai alterando, e vai descendo goela abaixo, ainda pedindo autorização, pedindo uma homologação espiritual. Então, quando você ajuda alguém, fala, olha, você precisa livrar da sua raiva, irmão. Você pode, se alguém dirige com raiva, você pode até falar, olha, faz o seguinte, anda de Uber. Você resolveu o problema dele? Irmão, isso é coisa de psicólogo, isso é coisa de terapeuta, mas se me chamar, e eu agora estou perguntando todas as vezes que eu vou atender, que você quer que eu fale como? Como amigo, como pastor, como o quê? Porque se for como pastor, eu vou falar a palavra de Deus. O Senhor manda você quebrar a raiz de amargura, rapaz. A raiva está dentro de você. Se você se livra do carro, vai de Uber. Se você pegar um navio, você vai jogar o navio em cima dos outros. Se for uma lança, você vai jogar a lança em cima dos outros. Se for uma bicicleta, você vai jogar a bicicleta em cima dos outros. A raiva está em você, não é na bicicleta, não é no carro, não é no trânsito. Está em você, o problema está em você. O coração do homem é que esconde toda a realidade. Não adianta paliativo. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que paliativo não é bom. Eu não gosto de sentir dor. Às vezes eu sinto alguma dor, raramente, porque eu não gosto, né, filho? Se eu tomar remédio, mas tomar um dipirona, acabou comigo, já fica meio tonto, já acabou, porque eu não gosto mesmo. Eu bebo água até sarar. E se tiver que correr, vou correr, fazendo alguma coisa desse tipo. Mas a gente vai ficando velho, tem que mudar, né? Então, quando veio os casos de rim, não adiantava não, bebia água, não adiantava, e tinha um tal de cepurim lá que ajudava, né? Paliativo. Mas, trata a causa? Não, entrei na faca 3 vezes, velho. Tem que cuidar na raiz, tem que cortar. E como igreja, irmãos, nós temos que ser igreja. Identificar o que incomoda, afastar, não. A situação externa não altera o coração. E o exemplo está aqui, eu encerro aqui, irmãos, depois a gente continua no outra feita, para vocês não cansar demais, né? Cansar já estão. Mateus capítulo 7, versos 18 a 23. Os fariseus chegaram diante de Jesus, eu estou falando aqui, sempre falo com base bíblica, e disseram, os teus discípulos estão sendo contaminados porque não estão observando a purificação. O que foi que Jesus disse? O mal não é o que entra, é o que sai. Eu vou dizer algo que vai chocar os irmãos aqui, não que eu queira que faça, porque nós somos o que somos e damos o que damos, e quem tem, tem, quem não tem, não tem. É por isso que eu suporto, irmão encrenqueiro. Eu suporto, porque eu entendo que ele nasceu para ser encrenqueiro, ele não quer trocar, enquanto ele não quiser trocar, ele vai ser encrenqueiro, e eu amo ele, tem que amar. Ah, mas tem um que é maravilha, eu amo ele também. Mas quem só ama mais? Os dois, irmão. Porque se o encrenqueiro for embora, eu começo a achar que eu faço tudo certo, que só eu acerto, que a minha igreja é a melhor de todos, aí começo a dizer, o Ministério Renovar é o melhor do mundo. Não, tem que ter encrenqueiro. Dizendo que está errado atrás, você está andando, está errado. Com Jesus dizia isso. Filho de Belial, está expulsando em nome de Belial, em nome de Beelzebu. Por que não vai dizer comigo? Então tenho que amá-los. Igreja faz isso. Mas eu não estou dizendo que esse irmão seja igreja. Esse irmão realmente é um desgraçadinho, um miserável. Mas, na verdade, irmão, é que o Senhor Jesus disse o seguinte, o mal, o que contamina, que eu vi recentemente, é isso que eu ia dizer para vocês. Mas não é para fazer não, tá? Igual se faz aí com piercing, tatuagem. Irmão, pode ter certeza, não é que eu concordo não. São desobediências, velho. E se alguém já veio, eu vou fazer o quê? Sabe por quê? Porque eu vou dizer o seguinte. Uma determinada pessoa, determinada irmã chegou para determinada pessoa, deixa eu desviar o caminho, quem é inteligente entenda. Pastor, o senhor concorda com essas jovens que vêm com cabelo pintado na igreja? Porque eu vi lá, cabelo meio azul, meio verde. Falei, que cor é o seu cabelo? Não, com a sua idade, pretinho desse jeito. Ué, que diferença tem do preto para o azul, cor de rosa para o amarelo? Para mim, irmão, não pega nada. Porque é liso também que vem o escândalo. Se quiser colocar uma melancia na cabeça, coloca, irmão. Eu vou pregar do mesmo jeito, vou falar. Se tiver que chamar a atenção, chama. Ô, meu filho, você com a cabeça de melancia aí, vai lá para trás, está chamando muita atenção. Eu vou dizer. Mas nisso não significa que eu não ame. Cuidado com bullying. Na minha terra fala bullying, né? Aqui é bullying, né? Fica bullying, não. Então, irmão, nós temos que ser igreja. Temos que entender isso daí e avançar dessa forma, tá certo? Aí depois, irmãos, nós vamos daqui para frente, no próximo, eu estou parando aqui em transformado pelo Evangelho. Se o Senhor permitir, nós voltamos a falar sobre a igreja local e sobre a igreja global,
que talvez alguém não entenda, porque a gente está lá na frente. Então eu estou ensinando desde a raiz, porque alguém me pergunta, por que o pastor fica se metendo? Por que foi mais de 82 mil em 9 meses para fora, se podia ter comprado 3 telões aqui com esse dinheiro? Irmão, porque Jesus me chamou para ser igreja. E o que precisar, Ele supre. O reino do Senhor não é aqui. Nós carregamos conosco o reino do Senhor. Nós representamos os céus. Então aprenda a amar, suportar, vai aguentando aí, em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse sentido. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo os abençoe. Quero louvar de uma forma inigualável aqui a Deus pelos irmãos que são contribuintes dessa obra. Irmão, vocês não sabem, eu não estou dizendo que que eu sinto gozo na alma, mas não é porque eu vou enriquecer quando vocês ofertam, não. É porque a obra do Senhor enriquece. Vocês vão cuidando um dos outros, sabe? A cesta básica, né, a irmã Eula, nessa madrugada, mandou para mim ali, né, o número de cesta básica que é atendido. Aí nós vemos os missionários que estão sendo atendidos fora. Irmãos, tem pessoas que estão em base. Eu falei hoje cedo com o missionário, não sei nem se está me ouvindo aí, ou se vai me ouvir depois, o pastor Alexandre, né, ele dizendo ali, falou, pastor, como ele ama esse trabalho aqui, irmãos. E outros missionários, que eu não vou dizer o nome aqui, né, o pastor Jefferson, dizendo, a agência deles, às vezes não dá o cuidado que vocês estão dando. Recolhe em casa, abençoa, sabe, irmãos, esse amor que precisa. E fique em paz, porque Deus nunca usou, Jesus nunca trabalhou aqui nessa terra com totalidade. Mas são os melhores. De 32 mil, quantos sobraram, irmão? Para lutar? Já está dizendo aí, né? Eu fico imaginando aqui, irmãos, para concluir aí, tá? Eu não tinha tanto a dizer, mas eu agradeço a Deus porque vocês contribuem nisso aí. Por que Jesus faz um negócio desse, né? Me entendam, tá, irmão? Pelo amor de Deus, se alguém editar isso aqui é porque está editando. Mas por que Jesus faz um negócio desse? João, cara 10, irmão. Bartolomeu, tá de não abrir a boca. Vocês ouviram alguma reclamação do Bartolomeu na Bíblia? Por que não pediu para ele cuidar da igreja? Era o cara. Ele foi pegar justo Pedro. Não seria uma lição? Irmão, Deus fez um negócio, entenda bem, irmão, não vai editar esse negócio aí. Irmão, como é que Deus faz um negócio tão absurdo desse? Ele quer que uma igreja triunfante se levante. Aí ele manda o filho dele, frágil, como raiz na terra seca, sem formosura, para ser cuspido, morrer numa cruz, lanceteado, não tinha nem onde ser sepultado, nem onde morar, uma vergonha total, por alguns anos. Mas o nome dele é o nome sobre todos os nomes, aleluia. É o nome mais conhecido da história. Assim, irmãos, é a igreja do Senhor. Vai nessa tua força. O dia está chegando, o Senhor vem, irmãos, observa o que está acontecendo. Eu ia hoje falar, inclusive, sobre os high-tech que está sendo gerado, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Posteriormente eu falo. Rússia e China estão com equipe high-tech. São soldados, irmãos, alguns preparados para passar, para não beber água, outros ficam sem comer vários dias, alguns trabalham na noite, tudo modificado. Tanto que nas Olimpíadas agora, o Comitê Olímpico cortou uma grande parte, vetou a Rússia, por causa de tanta manipulação que tinha nos atletas deles. E os exércitos manipulados, pronto, irmãos. E se prepara, está escrito. Esse pessoal vai atacar Israel. Vai entrar. Tá? E, irmãos, tudo está aí à tona, mostra. E às vezes a gente querendo, irmão, ficar brigando aí por coisa dessa terra, né? Quero não, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos colocar de pés, irmãos, e agradecer ao Senhor nosso Deus por tamanha misericórdia, por tamanho amor, por tanta graça nas nossas vidas. E vou dizer para você, irmão, não tenha medo não. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Ele nunca nos prometeu facilidade. Mas uma coisa Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até que se acabe essa história. Eu estou com vocês, e isso é o que basta. Tempo de festa vai ter bastante. Alguém dizia para mim recentemente, nem lembro se foi aqui ou se foi em outro lugar, dormir?
dormir depois, né? Vai ter muito tempo para dormir, irmão. Mas eu tenho certeza que vou acordar para uma festa que não vai se acabar nunca mais. E o nome do Senhor vai ser glorificado.